Olá, queridos, bom dia. Estamos falando sobre a interpretação das Escrituras e das essências que Deus deseja passar para o seu povo e aquilo que o Espírito Santo tem trabalhado para construir em cada um de nós. E vemos aqui então algo interessante nas Escrituras quando o livro de Hebreus, no capítulo 5, nos revela o Espírito Santo tentando interpretar ainda de forma mais profunda aquilo que ele deseja passar aos nossos corações, e em especial aqui, quando foi realizado a escrita desta carta, deste livro aos Hebreus. Amém? Vamos então, verso de número 12, diz: com efeito, devendo já ser mestres, por causa do tempo decorrido, ainda necessitais de que vos se torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. É interessante nós observarmos aqui em respeito ao que o Espírito Santo estava passando para os hebreus, a razão do porquê que Jesus estava realmente colocado por Deus numa obra principal a toda a humanidade. E nós vemos aqui que o Espírito Santo começa a falar, detalhar como foi a base de todo o ministério sacerdotal colocado, estabelecido por Moisés, como é que foi realmente a comunicação entre Deus e os homens através do perdão dos pecados, colocado ali, representado através da pomba, do cordeiro. E assim nós vemos que o Espírito Santo começa a detalhar, e a respeito desse detalhe de bases iniciais que já havia sido estabelecido por Moisés entre o povo de Israel, é que ele fala: olha, por causa desse tempo necessitais nos ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus. Ou seja, que princípios são esses? Os princípios de ministério sacerdotal, de tudo aquilo que iniciou-se quando Moisés trouxe, os primeiros ensinamentos, as primeiras instruções em respeito à comunhão e comunicação entre Deus e os seus escolhidos. E vemos então aqui que o escritor, movido pelo Espírito Santo de Deus, fala: olha, já devendo ser mestres, ou já deveis ser mestres. Mestres do quê? Aí nós observamos no versículo anterior, no finalzinho, quando fala sobre estar apto para ouvir. Então já devemos ser mestres no exercício de ouvir, de aprofundar a interpretação, ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, por causa desse tempo, durante todo esse tempo que Deus vem falando com o povo de Israel, porque aqui é o Espírito Santo falando com os hebreus já depois da vinda e ressurreição de Cristo. Mas o povo já conhecia Deus desde quando foi para o deserto. Então a caminhada desde o deserto até a vinda e ressurreição de Jesus, ela teve um tempo decorrido grandioso para exercício entre toda a casa de Israel, entre todos os hebreus, de exercitar os seus ouvidos a ouvir a voz de Deus. E o Espírito Santo está dizendo sobre isso: como efeito, devendo já ser mestres por causa do tempo. Que tempo? Esse tempo de comunhão, desde o deserto até Jesus. O tempo por causa do tempo decorrido. Aí diz: ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. Então é interessante quando o Espírito Santo começa a falar para os hebreus que ele se interessa em passar uma profundidade além das bases iniciais que Moisés trouxe para o povo de Israel. Aqui nos mostra que o Espírito Santo está interessado em aprofundar os sentidos do ouvir do povo de Israel e os sentidos do interpretar e receber maiores interpretações aperfeiçoadas de Deus
para o povo de Israel, que é o povo escolhido. Porque para isso que Deus realizou a comunhão entre Deus e o povo escolhido dele. E nós vemos que o objetivo de Deus, desde quando tirou o povo ali do deserto, foi para uma comunhão aperfeiçoada. Foi para uma comunicação entre Deus e o interior humano bem próximo, a fim de que o povo e todo o interior humano daqueles que estavam ali, que foram escolhidos, chamados por Deus, eles estivessem preparados para viver uma vida de milagre, uma vida realmente preparada por Deus para grandes obras. Então nós vemos aqui que o Espírito Santo está dizendo, olha, eu quero trazer para vocês uma qualidade de aperfeiçoamento na comunhão entre Deus e o seu povo, os seus escolhidos, né? Um alimento que seja ainda de interpretação mais profunda, uma raiz mais sólida, mais firme daquilo que Deus tem para entregar ao seu povo, aos seus escolhidos, né? Então diz, vós haveis feitos que necessitais de leite e não de alimento sólido. E é interessante que o versículo escreve, vos haveis feito, ou seja, muitas vezes Deus tem profundidades a nos entregar, mas nós nos fazemos ao patamar de interpretação e de sentido do nosso ouvir, muitas vezes barrado, muitas vezes limitado a tudo que Deus tem para nós, a todas as coisas que Ele tem a nos demonstrar, amém? Então que nós possamos, nesse dia, nos fazer ainda mais profundos no nosso exercício de ouvir a voz de Deus, nosso exercício de buscar do Senhor todas as suas bênçãos, tudo aquilo que tem reservado para nós pelo seu amor. Que Deus nos abençoe e até amanhã.